Pessoal, nós temos um estudo que, no livro Autodescobrimento, Uma Busca Interior, Joana de Anges, ela vai nos trazer alguns aspectos referente à viciação e, inclusive, ela vai colocar para nós sobre os comprometimentos que acontecem porque nós temos na Terra uma trajetória em que o destino ele não é veredito. Nós podemos modificar nossa destinação com a nossa atitude, com o nosso pensamento, com a nossa ação, em que o indivíduo ele pode ir modificando, inclusive um mapa reencarnacional, onde poderia acontecer um desencarne naquela idade. E se isso encontra o indivíduo numa prática importante no bem, ela pode receber a continuidade da sua encarnação numa moratória, que mesmo que seja direcionado para um espírito de escola, aquele em condição mediana que seja encontrado num limiar de esforço, em que o indivíduo ele está conseguindo produzir de maneira positiva e suplantar o que houvera sido acordado no astral, ele pode ser agraciado com modificações que significam o retorno de acordo com a lei de causa e efeito com aquilo que ele está realizando. É por isso que quando a gente faz a análise da nossa trajetória na Terra, nós precisamos estar atentos com a questão de que o momento é agora. Se o indivíduo ele posterga para um suposto daqui 10 anos, daqui 20 anos, a gente perde o momento de fazer um aproveitamento otimizado. Porque a pessoa que deseja realizar uma modificação na sua mente e positivar a sua atitude, ela precisará, na verdade, correr contra o tempo, porque, inclusive, nós estamos num momento de franca transição planetária. Então, o indivíduo ele não vai se colocar contra o tempo, mas ele precisará trabalhar afincosamente para que o tempo esteja sob uma disciplina nobre que ele realizou. Porque se eu acredito que preciso fazer plano para daqui a uns anos e não considero esse momento de realizar o que preciso, o tempo está passando e nós não sabemos quando seremos chamados para retornar para a pátria espiritual. É por esse motivo que essa é uma situação delicada, que significa que o nosso destino ele está sendo costurado por nós mesmos, com a nossa ação feliz ou com a nossa atitude infeliz, em que isso está atuando ativamente naquilo que encontramos no passo seguinte. Porque Jesus ele disse que a cada um seria entregado segundo a sua obra. Isso não significa algo para daqui a um tempo, mas um movimento que é constante, presente e que significa que nós estamos sob essas indefectíveis leis morais de ação e reação, causa e efeito, via o fórum da consciência, e que vai nos entregando o resultado daquilo que fazemos. E é por esse motivo que a gente tem que ter cautela, porque nós temos uma cota de oportunidades que a espiritualidade maior nos concede. Quando a nossa encarnação foi acordada no astral, nesse momento aconteceu uma conversa e uma confiança
cujo quinhão foi entregue para nós de cota, em que eu teria aquele quesito de ensanchas para realizar o que preciso, mas se eu fosse menoscabando e deixando as oportunidades passarem, eu iria encontrar a situação do desperdício, de vilipendiar o tempo, a energia, o trabalho, e acabaria recebendo a consequência legítima dessa situação. Inclusive porque nós chegamos na Terra com uma carga de débito que nós precisamos alijar. Isso significa que para aquele que encarna nesse planeta, o trabalho no bem é uma imposição visando fazer esse alijamento, essa lapidação moral, onde eu aproveito as oportunidades que mercê misericordiosa do Cristo é entregue a nós para que a gente consiga ir substituindo a nossa condição debitosa por crédito moral. Isso significa que se um indivíduo ele consegue ter ações cujo pautamento está no amor, ele vai conseguindo apagar a multidão do débito que traz, do pecado, da irregularidade, do erro. E é por esse motivo que optar pelo caminho da caridade já vai realizando uma mudança significativa na nossa trajetória. Porque significa uma transformação da maneira como nós estamos enxergando a nossa situação, as escolhas que nós fazemos e postergamentos que nós deixamos de fazer, porque nós vamos antecipar essas ensanches e possibilidades. É por esse motivo que no livro que vai tratar sobre psicologia positiva e psiquiatria positiva, vai ser trago para nós que a emoção, ela influencia pensamento, tomada de decisão, e acerca da nossa situação de termos questões que estão ligadas à inadequação de resposta imunológica que possamos ter vivido num período intrauterino, poder repercutir deleteriamente sobre a organização do sistema nervoso central, vindo a se desenvolver sob uma configuração com tendência esquizofrênica. Então, é feita uma associação com a questão de uma psicose com algo que o indivíduo possa ter vivido numa inadequação da resposta imune enquanto no desenvolvimento embrionário. E é por isso que é considerado a aplicabilidade na fisiopatologia de diversa patologia crônica, onde a inflamação desempenha papel especial, a considerar doença cardiovascular, AIDS, HIV, desenvolvimento de câncer, transtorno psiquiátrico, diabetes, melito. Por isso que, frente a um agente estressor, a resposta hormonal, seja hiperativação ou hipo, seria responsável por repercussão no sistema deletéria e de origem imunológica, que é essa repercussão sistêmica prejudicial. É nesse sentido que existe toda uma interconversa entre as diferentes áreas da nossa circuitaria e que diz respeito a mudanças que a gente vai tendo a partir da nossa maneira de lidar com aquilo que acontece. Porque, inclusive, os autores vão trazer que a maneira como uma pessoa avalia aquilo que acontece com ela vai estar ligado a como isso vai impactá-la. Por esse motivo que é individual esse processo. Porque cada um
a partir daquilo que traz de valor, de experiência nessa existência até aquele momento, daquilo que já viveu em existência pregressa, do avanço que teve no astral, o indivíduo ele vai fazer uma gradação de objetivo, de importância, de escada, que vai definir como ele lida com o que acontece. É por esse motivo que uma mesma situação que para alguém pode ser devastador, inclusive ser um gatilho para uma situação em que a pessoa pode adentrar um transtorno depressivo, para outra passa despercebido. Porque isso tem a ver com aquilo que o indivíduo tem de importante, aquilo que ele considera na sua tomada de decisão e na proposta que estatuiu para a própria vida. E é por esse motivo que cada um é herdeiro de si mesmo. Porque é de acordo com aquilo que eu estou nutrindo dentro de mim e estabelecendo como parâmetro, como referência para mim, que vai dizer a maneira como eu lido com o acontecimento fora, dentro de mim, a maneira como eu administro as minhas questões, porque as situações nesse orbe, elas chegam para todas as pessoas, de desafio, de obstáculo, de imprevisto, de surpresa. O diferencial é a maneira como cada qual faz a questão de lidar com o acontecimento e, a partir disso, como o indivíduo ele vai realizando a sua escolha, a sua decisão saudável, a sua priorização, aquilo que ele vai fazer de eleição, porque isso tem a ver com um estatuimento moral, espiritual e individual, que o indivíduo ele vai tecendo, porque mesmo que a decisão de uma maioria possa ter peso sobre nós, na nossa condição atual, devido ao efeito manada, inclusive porque existe uma sinergização energética, tanto para o bem quanto para o mal, porque o bem sendo superior e ele tendo ascendência sobre aquilo que é malévolo, ele, na nossa condição na Terra, vai permitir que aconteça pululações malévolas, porque isso tem a ver com o estágio que nós estamos. É por esse motivo que Jesus ele não erradica o mal, porque isso significaria ele agredir as criaturas que ainda têm sombra dentro de si. Como ele respeita o livre-arbítrio, a responsabilidade do indivíduo, ele permite que cada qual faça o seu caminho de escolha melhor, de priorização otimizada, de lucidez aprimorada e de alinhamento adequado a partir daquilo que o indivíduo vai vivendo. Porque, inclusive, nós temos realidades na nossa vida que têm a ver com alertas que nós recebemos. Então, uma pessoa, ela pode, devido ao fato de estar numa situação irregular, em que estará significando uma parada no processo dela, um atraso no seu avanço, pelo fato dela parar, inclusive uma sobreposição de débito, comprometendo o seu porvir, aquilo que ela tinha acordado no astral, ela pode se perceber numa situação de risco grave em que leva ela a refletir sobre o que ela está fazendo da própria vida. A partir disso, a pessoa poderá ter uma modificação radical naquilo que ela está escolhendo, naquilo que é importante para ela, a partir de uma experiência que a alertou de um caminho devido que ela estava tomando. E essas situações, elas vão acontecer conosco.
visto que a nossa vivência, ela ainda por ser vulnerável, fraca, nós estamos passíveis de escolher um caminho errado. E é por isso que nós, ao pedirmos para Jesus que nos alerte, que envie alguém para nos criticar, para nos aclarar que nós estamos em erro e que a gente acolha isso direcionado a nós. Quando a gente faz essa proposta com Jesus, ele vai nos dando esses alertas. Inclusive porque, para aquele que tem uma observação atenta, ele saberá abstrair da entrelinha a instrução que precisa. Por esse motivo que isso vai implicar numa situação em que o indivíduo ele percebe que precisa retomar a rota correta, porque mesmo existindo o peso daquilo que significa maioria, nós, se tivermos força de vontade, disciplina, fé, reforma moral, a gente consegue fazer um caminho próprio, mesmo que isso não sintonize com o que a maioria esteja realizando. Porque, de fato, é uma movimentação de individuação saudável, de fortalecimento da nossa circuitaria espiritual, em que eu vou conseguindo, mesmo numa situação de solidão, de estar sendo a que realiza algo naquela direção em detrimento do que acontece em volta, eu vou conseguindo ter o fortalecimento e a confirmação de que deverei prosseguir por esse caminho. Kardec há um relato na Revista Espírita, onde ele estava fazendo uma partilha acerca da perseguição que a doutrina espírita estava recebendo naquele período, onde ele, em vários recortes, vai falar do ódio que a disseminação do espiritismo despertava e, inclusive, de tiragens que aconteciam em jornais da época, revista, e em meios de entregar informação em que o espiritismo era criticado e menoscabado, inclusive com mentiras que eram criadas para poder prejudicar a imagem da doutrina espírita. E isso vem até os dias de hoje, porque em diferentes locais o espiritismo é tido como bruxaria, como contaminante, satânico. Infelizmente, são informações falsas que são disseminadas pela má fé de alguns que desejam prejudicar essa doutrina bendita, que é Consolador prometido por Jesus, e que, com isso, se nós recuarmos ao momento em que foi feita a codificação, em que Kardec trouxe isso sob a égide de Jesus, isso foi ainda mais complicado, porque ele estava ali em meio a diferentes fés de religiões que não coadunavam com a proposta da doutrina espírita e que acabaram por desaguar uma série de ataques ao espiritismo, em que, em alguns momentos, Kardec ele vai trazer na Revista Espírita não ofendendo ou prejudicando igualmente a imagem daquela religião, mas no sentido de trazer a verdade da doutrina espírita. Então, ele não tinha um discurso de discutir, de duelar, mas de trazer na limpidez a mensagem espírita, onde ele colocava a questão de que uma determinada teoria, ação, ela poderá ser avaliada na sua importância pelo grau, intensidade e persistência da cólera adversária.
Porque aquela ação que não vai ter um impacto positivo maior, o obsessor, ele deixa passar, porque ele sabe que aquilo é fogo de palha, que não vai levar a uma distribuição do bem de maneira importante, que não há uma solidez naquela doutrina, naquela conduta. Então, aquele que seja desejador de que o bem não propale, ele vê a ação dessa pessoa e não dá maior importância para essa situação, porque acredita que não terá frutos substanciais. Mas uma doutrina que vem com a verdade, a instrução, em que é revelado questões da nossa vida espiritual, que inclusive traz revelações que aconteceram desde os primórdios da humanidade, de pensamento contínuo, em que Jesus, pelos seus prepostos, foram trazendo a reencarnação, a vida após a morte, a lei de causa e efeito, e que o Espiritismo veio novamente trazer isso, não como quem trouxe primeiro, mas que veio lançar luz sobre questões que já houveram sido reveladas para nós. Isso significou toda uma movimentação da espiritualidade inferior para parar esse movimento, para que o espiritismo ele viesse a sucumbir na raiz que ele estava, e que isso significaria um comprometimento para aquilo que Jesus houvera empenhado ao trazer essas instruções para nós. E Kardec, então, ele vai trazer acerca dessa atitude mental, em que o indivíduo ele faz a sustentação da sua luz interior, mesmo que isso não seja compreendido e mesmo que ele esteja conduzindo esse movimento sozinho. Porque isso significa uma conscientização, um empenho com a causa nobre, onde a espiritualidade maior ela está empenhada e nos auxiliando e conduzindo o encarnado de bem para que a tarefa aconteça. Por esse motivo que quando nós trazemos a situação que temos hoje, isso vai significar atitudes que a gente vai tendo de aprimoramento e de aproveitamento melhor do tempo. Porque Kardec, ele fez a codificação, trazendo os livros, as tiragens das revistas espíritas, que ele fez no período de 12 anos. E ele veio a desencarnar, deixando essa obra que ficou como a codificação para nós. Isso foi conduzido pela espiritualidade maior, sob a égide do Cristo, e isso, trago para nós, contou com alguns indivíduos que haviam se comprometido no astral com essa tarefa e que dariam continuidade a essa proposta que chegou até os dias de hoje. Então, mesmo naquele momento inicial da doutrina espírita, em que uma maioria não compreendia essa doutrina e não coadunava com ela, ele teve essa intrepidez de dar continuidade a isso e de sustentar esse labor. É por esse motivo que, quando nós percebemos que do Cristo promanará uma palavra que muda a nossa vida, que muda nosso destino, isso significa um encontro com uma atitude mental positiva, nobre, que vai dizer de como eu estou usando o recurso, daquilo que eu estou deixando como essencial,
Porque se eu venho a desencarnar e eu tenho o costume de acumular bibelôs, roupa que fica naquele armário sem ser usado, sapatos a perder de conta, porque fica ali devido ao fato de olhar um par e desejar comprar mesmo já tendo vários. Situação onde a pessoa ela deseja trazer aquele celular de última geração, mesmo dela estando funcionando. Todas essas questões em que a gente vai demonstrar patenteamento de acúmulo, quando a gente vier desencarnar, a pessoa que cuidar da nossa situação material que ficou aqui vai ter dificuldade, porque vai encontrar uma série de coleções de artefatos, de quinquilharia que dificulta para a pessoa desfazer disso, porque aquele que usava essas questões materiais tinha uma atitude de apego. Então, até no momento do nosso desencarne, aquele que vai até o ambiente que a gente esteve para poder desfazer das nossas coisas, terá dificuldade se a pessoa for materialista. E se ela tiver uma conduta de fazer acumulações, de ter um sonho em que ela traz para essa existência objetivações que são materiais, que são distratórias, e a Joana ela vai usar esse termo, que são movimentos em que o indivíduo se distrai, ele deixa de fazer os empreendimentos espirituais, que são os essenciais, que é o que ele levará para o astral, porque a gente vive encarnado achando que vai durar muito tempo. E nós podemos desperceber que a qualquer momento serei chamado para o astral. Isso poderá acontecer daqui a alguns anos ou daqui a um minuto. É por isso que essa ideia de que vai durar um tempo indeterminado ela é errônea. Inclusive porque a atitude de vigilância, ela considera que aquilo que eu estou fazendo com esse momento está interferindo na minha desencarnação, inclusive. Se não interferirá no momento em que eu irei desencarnar ou no gênero de desencarnação, interferirá na maneira como eu experimentarei essa situação. De alguma forma vai impactar. É por esse motivo que fazer a antecipação de transformação mental, moral, vai criando uma preparação para a adequação do momento de viver o descerro e retornar para o astral. Porque aquilo que o indivíduo ele atituda nesse momento vai estar contribuindo ou prejudicando para o momento que ele vai desencarnar, como isso acontecerá e como ele viverá essa situação. Isso poderá ser para o positivo ou para o negativo, de acordo com a minha escolha desse momento. É por esse motivo que nós somos chamados a ter atitudes drásticas de desmaterialização, fazer o retiro da boa morte, em que a gente retira o que for excesso, entulho do ambiente onde estamos, aquilo que for acúmulo, colecionação. A gente retira, doa aquilo que está em condição de ser usado por outra pessoa. O restante a gente joga no lixo, porque é um movimento em que a gente vai lembrando para a gente mesmo de uma disciplina, de uma vigilância e de uma aprimoração da luz que nós precisaremos realizar. Porque quando a pessoa ela faz esse retiro da boa desencarnação, na verdade ela está se lembrando da brevidade da vida e que nesse momento ela precisa estar construindo um destino melhor. Que inclusive vai trazer impactação para a próxima encarnação do indivíduo. Porque a maneira como eu vivo essa existência vai fazer estatuição direta de como será a minha próxima encarnação.
de como isso poderá ser preparado no astral, aquilo que vai ser acordado, o estudo que direcionaremos. É por esse motivo que é um empenho que a gente precisa buscar, porque o materialismo, ele tem um poder grande sobre nós. É fácil a gente se perder nas ideias da Terra. O indivíduo, ele mesmo tendo uma boa vontade, bom ânimo, isso não basta. A pessoa ela precisará fazer o discernimento, ter perspicácia, porque senão até mesmo o bom ânimo vira um entusiasmo que cega, que eclipsa a razão, que obnubila. É por esse motivo que a proposta da doutrina espírita, ela vem nos trazer acerca das modificações que eu posso realizar nesse momento. O que de positivo eu posso antecipar para mim? O que em capacidade de viver a caridade genuína eu consigo internalizar? Porque a pessoa que está desperta consciencialmente, ela não estará acomodada no que já conquistou, ela sempre estará procurando fazer esse aprimoramento da sua moral, do seu espírito, pelo fato dela não se acomodar com aquilo que já viveu, cônscia de que se pôde chegar até aqui foi pela graça de Deus, que a capacitou, que a muniu de recurso, lhe distribuiu instrução, condição. E é por esse motivo que a pessoa, ela não se envaidece se chega algum elogio ou se ela vê algum resultado, porque ela sabe que isso não depende dela. Que ela é um mero instrumento, que apesar da sua vulnerabilidade, é usada por Deus e que se ela não vigiar, ela cai e perde o fruto. E é nesse sentido que, até mesmo se ela recebe crítica, isso não a desestimula, porque ela sabe que é passível de erro, mas isso a estimula a esse autoaprimoramento para que isso possa continuar a sua movimentação. Então, a pessoa que tem essa atitude mental, ela não fica ao léu, como uma folha ao vento, que um mosquito hecatomba o indivíduo, vira um elefante. E o indivíduo ele vai conseguir com isso essa premissa de poder se fortalecer, improvisar recurso moral e conseguir realizar esse propósito que traz. Inclusive porque quando a gente fala de parâmetro terrícola, isso vai ter alguns alinhavos opostos à proposta de Jesus. Porque até mesmo a inteligência artificial, que é um movimento onde existe uma série de usos que estão acontecendo com essa plataforma, vai trazer acerca de um retorno que essa plataforma dá para nós, de acordo com aquilo que é evidenciado pela rede social. Então, eu posso trazer uma informação errada para a inteligência artificial e ela confirmar. Por isso que o filtro bom senso, ele precisará acontecer até mesmo a maneira como a gente usa o recurso de informação que é disponibilizado. Porque como esses processos que estão acontecendo nas plataformas vão considerar comentário que um post teve, curtida que um vídeo recebeu, seguidor numa determinada rede social, um vídeo de alguém maltratando um cachorrinho pode ter um número de visualizações e de comentários acima de um outro vídeo mostrando um canil
onde voluntários estão levando ração, água e bem-estar para os cachorrinhos. Até porque na plataforma que é disponibilizado no Orbe, existe ainda preponderância de busca por conteúdo negativo, ou que traga uma informação indevida ou uma desinformação, que vai estar mesclando uma mentira, um engano, uma ilusão. Então, se a gente faz a questão de vídeos que trazem informações de fama, de moda, de dinheiro, isso traz visualizações que estão acima de vídeos que trazem uma informação edificante, uma reflexão nobre, uma proposta de reforma moral. Porque isso ainda tem a ver com aquilo que acontece na maioria na Terra, que traz ainda vibrações difíceis que nós encontramos aqui, que tem a ver com a nossa sombra. E isso significa que esses conteúdos negativos, eles vão preponderar na resposta que a inteligência artificial vai nos oferecer. Por isso que acontecem mesclas de inverdades, de mentiras, que vão estar patenteando ainda essa realidade. Porque as indústrias que mais lucram hoje na Terra estão ligadas à drogadição, a armamento, à escravidão. Existe ganhos bilionários em medicações que são as mesmas empresas que produzem os alimentos, que têm açúcar, aditivo, conservante. Então, existe uma condição que leva a uma vulnerabilização adoecida e que, ao mesmo tempo, está produzindo remédio para dopar, para criar dependência, para comprometer. Que são ganhos vultosos que essas empresas têm e que mostra que, quando existem determinados conteúdos em que elas têm interesse do lucro, que é o visado, os patrocinadores vão buscar os conteúdos que vão receber maior curtida, compartilhamento, que estarão ligados a situações negativas. É por esse motivo que nós precisamos ter cautela, porque isso vira uma mescla na inteligência artificial, seja da denominação que ela for, porque hoje a gente tem vários tipos dessa inteligência acontecendo, com nomes diferentes, tem aquelas que cobram, outras não, mas, inclusive, para esses quesitos, existem as empresas que estão lucrando bilionariamente com isso, e que estarão vinculadas a patrocínios nocivos. Porque o interesse, ele continua sendo lucro. E como isso está na contramão do dar de graça o que de graça recebeu, que Jesus nos traz, os espíritos que se acoplam a essas situações são espíritos que não coadunam com a mensagem de Jesus. Então, o que nós encontraremos em conteúdos, em mesclamentos de espíritos que não estão alinhados com a mensagem de Cristo? Quais os comprometimentos que isso vai trazer para nós? Que tipo de contaminação isso vai gerar? É por esse motivo que a gente tem que ter cautela, porque essas ideologias, elas estão na base das redes sociais, no cimento da movimentação que acontece ali. Existem muitos conteúdos positivos, mas eles não estão sendo incentivados e distribuídos como os negativos. É por esse motivo que o filtro, a situação do indivíduo, ele fazer um crivo naquilo que ele está tendo contato de informação, para que ele consiga escolher saudavelmente, melhorar a sua decisão
E se harmonizar espiritualmente vai significar, inclusive, recuperação de psicose, de neurose. Porque mesmo que uma pessoa não encontre a remissão da psicose nessa existência, ela poderá ir fazendo lapidação de excesso, conseguirá realizar uma cura de um processo neurótico, de uma depressão, de condições mórbidas como a anorexia, que é a doença mental que mais mata no mundo, e que tem a ver com essas questões de alterações espirituais, mentais, morais, que dão aso a conexões sombrias, e que o indivíduo ele pode estar envolto numa situação da qual ele não consegue sair. E é por esse motivo que a instrução ela vem ao encontro da nossa ignorância. É por isso que Jesus ele traz para nós a instrução. Porque quando uma pessoa ela tem conhecimento da verdade, ela é iluminada pela luz, ela acende essa tocha própria, ela vai ter um crivo diferenciado para decidir, para que ela consiga retificar a sua rota. E que poderá ser numa decisão que ela terá que tomar sozinha, e que ela precisa ter o discernimento adequado para aquilo. Dependendo da situação que alguém esteja vivendo, pode ser que ela não tenha com quem conversar aquela realidade. Ela precisa, a partir da sua oração, daquilo que ela traz de fé, de esperança, caridade, conseguir escolher um caminho para que ela vá se desconectando do desvio que ela realizou. Porque o nosso estágio ainda é de deslizar, de ser arrastado. A diferença é se eu volto. E com que rapidez eu consigo fazer isso. Nós não temos uma condição em que não seremos sitiados pelo mal. Isso não me arrasta, não me alcança, isso é engodo, é ilusão pensar assim. O nosso estágio aqui na Terra ainda é de vulnerabilidade, de estarmos suscetíveis à ação do espírito mal, de sermos tentados, de haver arrastamento. A diferença é a rapidez com que eu consigo voltar desse estado. É como que eu encaro isso e ao levantar-se eu já vou para o próximo degrau. Em vez de eu ficar lamuriando, lamentando a minha sorte, revoltada pela minha fraqueza, numa insatisfação pelos desafios que eu preciso viver, se eu, ao perceber que deslizei, levanto o quanto antes e já vou para o próximo degrau, caindo para frente. O indivíduo, ele não para naquilo. Ele prossegue. Essa é a diferença. Inclusive porque essa atitude mental é que traz resiliência, que nos metaliza com força moral, com resistência, com humildade. Porque não for assim, o indivíduo ele fica esmagado. Ele não consegue uma harmonização mínima para poder prosseguir. Ou ele se percebe destroçado pela própria fraqueza, ou ele não consegue acolher sua própria situação, ou se revolta contra alguém que ele julga que está levando infortúnio para ele, ou ele acaba comprometendo a sua harmonia espiritual, porque desespera, panifica com a situação, entra num quadro de fobia, de fuga, de omissão. E esse fugir
espetacular ou discreto, porque existem várias formas da gente fugir da vida sem se autoexterminar diretamente. A pessoa pode ter um estilo de vida em que ela está se matando aos poucos, ela está fugindo em pequenas porções. É por esse motivo que isso vai significar para nós uma atitude em que o indivíduo ele percebe que, em meio à situação que ele traz, ele tem uma atitude mental que o permite prosseguir. Porque se eu não acionar a circuitaria espiritual possível no meu limiar, eu permaneço esmagada. E chegado nesse ponto, uma mudança do rumo de um vento me destrói. Eu não tenho resistência, eu não tenho harmonização sustentada, eu não consigo ver o lado positivo. O copo no meio, para mim, estará sempre com uma situação de meio vazio. Não terei sentimento de gratidão, de sobriedade diante da vida, de compaixão. E aí, quando a expiação me alcançar, eu revolto. Porque, inclusive, esse estado, ele tem a ver com vitimismo, que opera uma destruição da nossa capacidade. Aquele que se vitimiza, ele desfaz a sua possibilidade de ação. Ele se ata a uma autocomiseração. O indivíduo, ele não vai perceber o que ele pode fazer por si mesmo. Das imensas possibilidades que nós recebemos de ação na Terra positiva, daquilo que trazemos de bom, porque todos têm qualidades, dons. E a pessoa, à medida que ela vai descobrindo isso, encontrando essa situação, ela poderá fazer uma orientação disso que vai ajudando ela a ter mais autoestima, ter mais confiança em si mesma, se tornar útil. Mesmo que haja dificuldade, trauma, adoecimento moral, físico, mas a pessoa ela vai conseguindo fazer uma regimentação interior com aquilo que traz de bom. Isso vai significando uma condição de fortalecimento. Porque nós estamos em realidades onde nos perceberemos sitiados por forças duvidosas, malévolas. Mas o que eu realizo com isso será o diferencial. Porque é nesse momento que o contendor revela a sua capacidade de lidar com aquilo, de sair mais fortalecido e de conseguir iluminar por onde passar. Por esse motivo que essa experiência traga para nós, ela significa que a pessoa está a construir a sua roda samsara. É um indivíduo que está fazendo modificações na sua trajetória que vão significar aprimoramento ou desdita. E é por isso que a cada momento nós poderemos piorar ou melhorar nossa situação. Porque mesmo que a gente não retroaja, aquilo que eu penso, porque pensar é uma forma de ação. O pensamento, ele tem consequência. Ele cria conexão. Ele é petardado para longe, para encontrar o destinatário daquilo que eu estou pensando. Isso traz reverberação, positiva ou negativa. Pensar não é um movimento inerte, individual, que fica numa infruticidade. Não, pensar cria conexão,
cria futuro, cria atitude mental e prepara o nosso porvir para o positivo ou negativo. Então, a maneira como eu penso, aquilo que eu nutro de ideia, aquilo que eu sinto, as emoções que eu agasalho, porque eu posso, no momento em que sinto ciúme, dar aconchego para esse tipo de sentimento ou tirar isso na raiz sem que permita que isso faça laceramento dentro de mim. Se a pessoa, ela dá guarida para um sentimento negativo, como ódio, ciúme, rancor, inveja, a pessoa, ela está criando ramificação disso e está interferindo no seu destino negativamente. E no aproveitamento que vai acontecendo na sua trajetória. É por isso que também aquilo que falamos, porque poderemos falar para edificar, participando da instrumentalização do bem, ou eu posso entrar e me tornar instrumento de variado porte da jogatina delinquente. Como num acontecimento que houve, em que alguns adolescentes estavam num ambiente escolar e houve um período que foi estatuído jogos interclasse nesse estabelecimento de ensino. E com isso, turmas e que iam se escalando para poder ir para a quadra, estavam tendo jogos subsequentes, quando aconteceu uma indisposição entre dois jogadores que vieram a se tornar uma agressão física, então precisou haver separação, e com isso o jogo foi interrompido. E a continuidade que aconteceria não se deu, inclusive aconteceu suspensão. E houve uma pessoa que tinha participado do que acontecera ali e que trazia questão negativa do ocorrido. Ou seja, aconteceu algo que tem a ver com uma indisposição entre dois indivíduos num local. Nesse momento, aquele que está próximo, ele poderá falar uma palavra de reconciliação entre os litigantes, emular ao perdão dado recebido entre agressor e vítima, rezar pelos envolvidos naquilo. Mas se em meio a uma situação como essa eu falo mal, eu estou fazendo igual. Porque diante de algo que aconteça do meu lado, que precisa da minha ajuda, se eu começar a caluniar, reclamar, eu estarei agindo pior. Então, a minha atitude perante aquilo não vai trazer contributo. Ela vai subtrair algo de positivo que eu poderia entregar e retém. E deixo uma sombra, uma indisposição, um duelo. Porque a reclamação, a malevolência, ela instiga duelo. Toda forma de calúnia faz instigação de revide. E quando a pessoa ela fala mal da outra, ela está se conectando com o obsessor da outra, que vê nela um instrumento da delinquência para prejudicar a outra pessoa. Então ela entra num time negativo, ela começa a ser vista pelo obsessor da outra como um comparsa, um cúmplice.
Por isso que são situações que trarão consequências. E mostra como é grave as atitudes que a gente escolhe. É por isso que quando a gente traz a questão do destino, isso não é algo para amanhã. Isso é o que eu estou fazendo nesse momento comigo. É aquilo que eu estou conectando. É a minha ação diante dos acontecimentos. É se eu estou contribuindo no meio onde eu estou ajudando a piorar. Porque eu posso trazer solução ou eu posso ser mais um problema que alguém vai ter que resolver. Porque no caso de existir pessoas envolvidas numa situação difícil, se eu sou mais uma a criar problema para aquele ambiente, aquela condição que vira vai pedir o socorro de um terceiro que possa trazer solução. Mesmo que esse solucionar seja emular o perdão, que são modificações da nossa atitude mental que vão nos modificando e modificam o nosso futuro. Porque, inclusive, o ressentimento ele está associado a adoecimento como câncer, taquicardia, disruptor endócrino, neurose, gatilho de psicose. Existem associações com ressentimento, isso é ponto passivo, e que mostra que, dependendo da maneira como uma pessoa ela reage diante do que está acontecendo, isso pode criar uma hipersensibilização nela que dispara gatilho negativo. Até pelas consequências vibracionais que isso traz para ela. E isso vai criando uma circuitaria nociva, em que o indivíduo, inclusive, ele pode ter uma eclosão de uma psicose devido ao disparo de gatilho que aconteceu. Então, inclusive relacionado à esquizofrenia, adolescentes que fumam maconha estão associados à eclosão de esquizofrenia, como algo que o indivíduo já trazia, como uma predisposição mórbida, que pela sua atitude mental e suas escolhas na vida, isso poderia não ter eclodido, não ter sido gatilhado, mas que por uma escolha negativa, por uma maneira indevida de encarar a vida, a si mesmo, o indivíduo ele faz a gatilhação daquela esquizofrenia, que é uma situação com a qual ele vai ter que conviver pelo resto da vida. É por esse motivo que as mudanças que Jesus propõe para nós são transformações de destino, que ele sabe que nós teceremos a cada momento. Porque nós trazemos genes diferentes e a questão da nossa genética é que eu posso, com a minha atitude mental, com a minha ação, silenciar um gene bom e acordar um gene ruim. Também eu posso fazer o acionamento de um gene com informação positiva na hora errada. E posso silenciar esse mesmo gene no momento que ele precisaria falar. E vice-versa. Então, são uma série de situações difíceis que podem acontecer ou promissoras para nós de acordo com aquilo que nós escolhemos, que começa com a nossa mente, com o nosso pensamento. Inclusive, a epigenética ela tem sido estudada nas neurociências acerca dessas relações imbrincadas que acontecem, porque uma pessoa, mesmo que ela traga uma genética para um câncer de rim, pela sua atitude, estilo de vida, pensamento que ela nutre, ela pode não manifestar. E outra, que não tinha um gene para um tipo de metástase cancerosa nessa víscera, por aquilo que escolhe, pelo tipo de rotina que tem, pelo que nutre no seu coração, vinha desenvolver um processo de tumoração.
Por esse motivo que são relações que vão dizer que o indivíduo ele tem a chave do próprio futuro. E ele vai colher no porvir de acordo com aquilo que ele tiver insementado. Porque, embora nós sejamos livres para insementar, somos escravos da colheita. Por isso que essa questão que os benfeitores trazem para nós significa, inclusive, que o processo inflamatório desordenado, mórbido, desencontrado, vai estar ligado a isso. Porque existe uma inflamação que é benéfica, que é um alerta do organismo para acionar uma resposta importante em uma área do corpo. Existe aquela inflamação que é mórbida, que é prejudicial, que vai fazer desencadeamentos nocivos. É nesse sentido que, até mesmo quando nós analisamos a questão do tempo, porque uma pessoa que não se disciplina, ela poderá acabar num atraso em relação ao tempo que ela deveria estar saindo de casa, por exemplo, e mesmo que ela ainda não esteja atrasada, mas o fato dela não ter se preparado para, com mais tranquilidade, fazer o que ela precisa até chegar no trabalho, ela já dá brecha para intervenções malévolas. Por esse motivo que existem essas associações, elas vão dizer para nós que nós precisamos ter cuidado, que inclusive significa uma possibilidade que nós encontramos de autorregulação, de realizarmos o fortalecimento de nós mesmos, porque a culpa, por exemplo, ela leva à autopunição e que pode desembocar em imunossupressão, doença autoimune, como lúpus. Porque o indivíduo que ele não consegue transformar a culpa em arrependimento, que é o primeiro passo para viver o resgate e a cura do processo expiatório, ele fica clamando por autopunição. Ele quer que isso o encontre, para poder aplacar a culpa e o remorso que ele vive. Então, isso é de um desnorteamento de tal monta que o indivíduo ele pode desenvolver processo de imunossupressão em que o sistema imunológico se volta contra si mesmo. Até pela associação próxima, íntima que tem entre sistema imunológico e circuitaria nervosa. É por esse motivo que quando o indivíduo ele consegue olhar para si mesmo, na nossa vulnerabilidade, na fraqueza que nós temos como espíritos inferiores, o indivíduo ele se acolhe, se perdoa e se ama, ele consegue edificar uma nova relação consigo mesmo, em que ele sai da culpa, ele sai da autopunição, ele consegue se amar, ele consegue pensar melhor para si mesmo, ele consegue aproveitar a oportunidade para avançar no bem, ele consegue se tornar útil, ele vai desejar colocar a serviço do meio que ele está a sua habilidade. São comandos de quem se ama, de quem está ambientado com a caridade, com o perdão. E isso leva a fortalecimento imunológico, porque isso vai nos dando capacidade de recrutar a nossa energia para a canalização adequada. Porque se eu não conseguir canalizar adequadamente a minha energia afetiva, sexual, eu vou coagular. Isso vai fazer, como um rio caudaloso, uma destruição de barragem e vai levar a manifestações doentias em mim, que vão se apresentar por neuroses de diverso porte, por desvios afetivos,
por vícios nessa área e por situações em que a pessoa ela pode criar esses transtornos de dependência de variado teor e que com essa atitude de canalização adequada da sua energia, ela poderia resolver. Por esse motivo que essa proposta que é traga para nós significará que nós precisaremos conquistar isso para a nossa vida. Sair da culpa, da autopunição, do vitimismo e adentrarmos um processo em que a gente consegue edificar uma destinação melhor para nós. Que é uma movimentação que o indivíduo realiza, porque quanto mais a gente abnega, mais capaz a gente é de fazer esse caminho. Quanto mais eu fico presa em mim, egóica, mais eu congelo minha possibilidade. Porque eu entro num circuito em que eu fico presa nessa condição egóica. E como isso conversa com arrogância, com sensualismo, eu não conseguirei sair dessa concha. O indivíduo fica atrelado a isso. Mas quanto mais a pessoa consegue renunciar, negar a si mesma, mais tranquilidade ela vai ter para fazer esse processo. Porque ela consegue se amar, ela consegue fluxar a energia amorosa, ela consegue ir ao encontro da dor do outro e consegue frutificar com naturalidade, com ambientação grata. É por esse motivo que isso será para nós, como Emmanuel vai trazer no livro que vai trazer a reflexão sobre o que é a gloríola da Terra e daquilo que é a paz consciencial. Assim, no Caminho, Verdade e Vida, que é esse livro em que o benfeitor, ele nos aclara que é algo interior. Não tem plateia, não tem testemunha, mas é um movimento em que o indivíduo ele vai conseguindo fazer esse tipo de concretização. Por isso que ele vai dizer que desde o tribo selvagem que precederam a organização de família humana, a Terra tem sido grande palco utilizado para exibir glória passageira. A concorrência intensificar a procura de título honorífico transitório. O orbe desde muito conhece glória sangrenta de luta homicida, a glória avarenta no cofre da fortuna morta, do orgulho no pergaminho inútil brazonado, da vaidade de um prazer mentiroso que presede o sepulcro. Ciência cristaliza que lhe diga respeito e academia isolada, religião sectarista numa pompa externa e expressão de proselitismo. Num plano onde campeia tanta glória fácil, a do cristão é mais profunda, mais difícil, desafiadora. A vitória do seguidor do mestre é quase sempre no lado inverso do triunfo mundano. É o lado oculto. Raros conseguem vê-lo com o olho mortal. Essa glória, entretanto, é tão grande que o mundo não a proporciona, nem pode subtraí-la, que é uma conquista indelével. Aquele que adentra essa realidade interior, ele não perde essa condição, porque é algo que leva com o indivíduo. É uma felicidade que nada abala. Por isso que é essa atitude dessa vigilância, para que, uma vez nesse caminho, nós possamos honrar até o derradeiro momento, mesmo que pelo martírio.
Testemunho da consciência própria transformada em tabernáculo do Cristo vivo, que está vivente entre nós. No divino instante dessa glorificação, deslumbra-se a alma de perspectiva do infinito. Algo de estranho acontecer aí dentro, nessa misteriosa cripta do coração. O filho achara seu pai em plena eternidade. Então é por isso que ele vai trazer que existe essa arrogância de um prazer mentiroso, que inclusive busca a impressionação, o brilhantismo, a situação onde a pessoa é ovacionada, numa cristalização que até a ciência vai dizer disso numa academia isolada. Porque o título, ele fica nesse brasão de inutilidade, que é o título pelo título. Porque quando a pessoa está fazendo uma movimentação nobre, ela prescinde do título, ela não busca o currículo, o patenteamento do que ela fez, o nome dela ali em evidência. Ela está buscando essa lealdade à proposta que ela abraçara, onde ela se percebe um instrumento. Então ele vai trazer, na pompa externa da religião sectarista, expressões proselitistas, onde significarão essas situações em que o indivíduo está distraído, ele está perdido do próprio endereço, ele desconectou da sua essência, e que significará uma movimentação para voltar. É por isso que a reflexão espírita ela vem nos dizer que existe um propósito e que aquilo que nós realizarmos nesse minuto vai significar o destino que estamos edificando para o nosso porvir.